Assim, falando exatamente sobre essa operação que aconteceu contra empresários a pedido do ministro Alexandre de Moraes, a quebra do sigilo bancário e o bloqueio das contas desses empresários, ligados ao presidente Bolsonaro, teria sido autorizadas aí pelo ministro, atendendo um pedido do senador Randolfo Rodrigues e não da Polícia Federal especificamente, porque a PF pediu a busca e apreensão dos celulares desses empresários, não especificamente a quebra do sigilo bancário e nem a questão do bloqueio das contas dos investigados. Surgiu o assunto, trouxe bastante polêmica, muitos juristas, inclusive comentaram sobre este assunto, porém, a gente sabe que esses empresários eles não têm foro privilegiado, o que não justificaria uma decisão do STF. A gente tem visto várias vezes o STF aí em algumas notícias, trazendo destaque de casos que, segundo muitos juristas, consideram como abusivos. Exemplo, a prisão do deputado Daniel Silveira, que a gente até aqui falou outras vezes, inquérito baseado num crime de opinião de um parlamentar, que não seria crime, não é um crime. Também vimos o acionamento do Interpol no caso do jornalista Alan dos Santos, além de censuras a canais conservadores. Queria saber a sua opinião, Essas ações não ferem o princípio do acusatório? Não seria um atentado à democracia? Veja, a primeira vez que a gente se depara com a literatura chama-se judicial behavior, que é o comportamento do judiciário, na literatura da ciência política você tem um susto, porque o judiciário ele não é um poder eleito, ele não faz parte dos poderes eleitos, e a base da nossa república é que todo poder emana do povo, por ser exercido através de eleições. Então, a ideia da legitimidade do poder judiciário, dada pela Constituição, ela é justamente em virtude daquilo que ele deveria, ser, que é parcialidade, essa coisa toda, ok? Aí que você tem a legitimidade. No mundo inteiro, eu vou falar um pouco do mundo agora, no mundo inteiro, quando você tem uma certa confluência entre atividade judiciária e universo da política, ok? Você causa aí uma certa estranheza, vamos dizer assim, entre a razão de ser dos poderes, especialmente do poder judiciário. Então isso não só acontece no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Bom, ainda sobre essa literatura, temos que a grande ideia de quando você tem uma investigação criminal, ok? É de você tentar proteger ao máximo essa investigação criminal do universo da política, para que a investigação criminal não contamine o capital político dos feixes da sociedade, que se organiza legitimamente. Bom, essa é a teoria, ok? Partindo para os casos concretos, e especialmente agora, então vamos dar uma pausa, deixa a teoria aqui na gaveta, já voltamos a ela, Partindo disso, nós temos algumas situações, e você comentou aí 3, você comentou a do Daniel dos Santos. Olha, a do deputado Daniel Santos, ao que parece, não foi nem crime... Daniel Silveira, perdão. Estou misturando Alan dos Santos com o Alan Daniel Santos, Silveira. isso. Alan Santos com o Daniel Silveira. Ao que parece, pelo menos o que foi dito lá, é que as questões contra o Daniel não eram relativas à opinião, pelo menos é o que consta lá. Era, sim, atividades de ameaças, e aí outras também. A grande discussão técnica no Daniel é outra, é a seguinte: ele foi começado a ser indiciado e denunciado por uma lei que não existe mais, que era a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional foi revogada por uma outra lei, que é a Lei do Estado Democrático de Direito, e aí você tem um problema técnico, que é uma lei que é revogada, ela não pode ser base para uma atividade judicial, porque ela deixou de existir. Então a grande dúvida em relação ao caso Daniel não é necessariamente crime de opinião, a dúvida jurídica é outra, é como compatibilizar a inexistência mais da lei que ele teria sido enquadrado, ok? Essa é a grande dúvida técnica que se tem hoje. Porém, no caso do Daniel Silveira... Mas ainda tem a imunidade parlamentar, né? A imunidade parlamentar, foro privilegiado está no Supremo, ok? Isso sim, ele tem foro, por isso que está no Supremo. A imunidade parlamentar, em 1993, o ministro Celso de Mello
flexibilizou a imunidade parlamentar para dizer que ela tem como o grande eixo o púlpito da Câmara. Ok? Fora do púlpito da Câmara, a imunidade de opinião e etc., ela é flexibilizada. Então, o Supremo tem, desde 1993, uma dezena de casos na que ele avança sobre parlamentares, alguns estaduais e alguns federais, ele avança sobre esses parlamentares quando eles cometem crimes contra a honra, porém fora da atividade tipicamente parlamentar, que para o entendimento do ministro Celso seria o púlpito da Câmara. Tá? Eu estou trazendo questões técnicas, vocês trouxeram questões técnicas, eu já falei da parte da teoria da política, ok? Agora a gente está trazendo questões mais técnicas do direito mesmo. Logo, o que eu quero dizer no caso do Daniel? Seria uma interpretação também, né? Seria uma das interpretações, né? Essa flexibilização da margem à interpretação. Sim, todo direito é interpretativo, todo direito é interpretativo, né? O direito são abstrações que a gente tenta trazer para a realidade. Então, no caso do deputado Daniel, você tem ali, a grande questão técnica não é bem essa, é sim a Lei da Segurança Nacional que deixou de existir. Esse é um problema técnico a ser enfrentado, né? Hoje e daqui para o futuro, nós vamos estudar esse caso, daqui a 20 anos nós vamos estudar esse caso, como que você faz essa alteração superveniente de norma, esse que é o nome mais técnico, e não necessariamente a questão da opinião, porque a questão da opinião, mesmo parlamentar ou não, exemplo, se eu estou na rua, e um parlamentar me xinga de qualquer coisa, ele não pode ser encoberto pela imunidade parlamentar, ok? Ele cometeu um crime contra a honra, né? Então, o que o Supremo entendeu desde 93? Que a imunidade parlamentar ela é restrita ao púlpito. A jurisprudência é meio randômica mesmo, tá? Mas só para dizer que existem outras interpretações no caso do Daniel, e a principal questão no caso do Daniel é outra. É a revogação da lei pela qual, que é a Lei de Segurança Nacional, pela qual ele estava pelo menos sendo acusado no início. A outra situação que você comentou, que é do Alan dos Santos, a Interpol ela é uma cooperação entre polícias, certo? A Interpol é basicamente uma cooperação entre polícias, né? Então, quando você tem uma polícia de um país que precisa pegar alguém, ela se comunica através do sistema, na verdade, a Interpol é quase um sistema, do sistema Interpol com a polícia de outro país, para pegar essa pessoa. A diferença de agora, desse caso, é que a Interpol nunca, até pouco tempo atrás, ela nunca avançava no mérito das questões. E hoje a Interpol já avança no mérito das questões. Então, por exemplo, assim, se o governo da Venezuela quiser pegar alguém no Brasil, certo? A polícia brasileira vai olhar assim, mas por que eles querem? É crime de opinião, não é? Então você tem aí essa situação da Interpol que, no caso do blogueiro, foi colocada em prática, né? A Interpol não adentrou para acionar a polícia americana, a Interpol não acionou a polícia americana para pegá-lo, para extraditá-lo. Por quê? Porque a Interpol compreendeu que não está muito bem claro aí essa situação dele. Por fim, o que você comentou, que acho que é o debate do dia, que exato. Eu só citei esses outros exemplos, mas o meu foco realmente é essa operação mesmo essa questão dos empresários. Existe um negócio chamado poder geral. Primeira coisa, primeiro eixo, existe o chamado poder geral de cautela dos juízes. Ponto. Os juízes podem, autonomamente, chamado poder geral de cautela, tomar ações. Esse é o primeiro fato. É errado a gente achar que o juiz é somente inerte. Ele é inerte para começar o processo. O juiz não pode começar o processo porque ele quer. Mas depois do processo começado, existe uma teoria muito tranquila, enfim, isso está na lei, chamado poder geral de cautela. O que assusta nesse caso é outra coisa. O que assusta no caso dos empresários não é o poder geral de cautela, ok? Que o magistrado tem para tomar situações pela sua própria autonomia, certo? O que também assusta nesse caso também não é o tal foro, porque o alvo dos empresários seria também o Supremo. Então o Supremo pode dizer que corre lá. Esse é um debate mais, assim, simples no plano jurídico. O que assusta é outra coisa. O debate mais pesado, mais vertical no plano jurídico é outro. Em conversas absolutamente privadas, num ambiente fechado, você não tem, evidentemente, o chamado dolo do ius
difamandi, do ius injuriandi, você não tem o dolo de fazer as coisas acontecerem. Sabe o Minority Report? Lembra daquele filme Minority Report? Que as pessoas eram culpadas e sentenciadas porque pensavam em um dia cometer um crime, né? O nosso sistema de direito, ele não pune ninguém por prever cometer algo, certo? Porque você sonhou um dia que iria fazer alguma coisa, você não pode ser preso, você não pode sofrer uma ameaça do Estado. A gente não dá essa tutela para o Estado não pode avançar na sua privacidade. Então, essa talvez é a grande questão que está sendo debatida hoje, juridicamente, no caso do... Bom, voltando à teoria que a gente tinha comentado antes, quando a gente para o universo da política, essas situações do universo criminal, a gente sempre vai ter, enfim, um certo crackdown no sistema. E eu não estou falando aqui para defender os empresários ou não, acho que esse não é o ponto. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, da prisão do Lula, da condução coercitiva do Lula, só para dizer que eu não estou defendendo os empresários. Meu ponto não é a defesa dos empresários, meu ponto é como o universo da política se assusta quando você traz questões criminais para dentro do universo da política. Meu ponto é esse. Então, veja, quando o Lula foi à condução coercitiva, vocês vão lembrar muito bem, o Código de Processo Penal era expresso, você não pode ter condução coercitiva sem antes a pessoa negar 3 vezes aí o juízo. E o Lula naquela época não tinha negado nenhuma vez. E teve a condução coercitiva. O que todo o sistema jurídico pensou naquela época? Opa, alguma coisa aqui não está encaixando, né? A mesma coisa agora acontece em relação aos empresários. A ideia de você ter a sua tutela da vida privada, ela não pode ser trazida como um crime, entendeu? Ou como objeto de crime. O que faz o universo da política? Fala assim, alguma coisa está equivocada, não tem legitimidade para isso, né? Então, esse é o grande debate hoje que está por trás dessa questão dos empresários. Por outro lado, o impacto eleitoral disso, ele é muito pequeno, né? Ele é muito diminuto, se formos pensar em relação às eleições, que é o que está se avizinhando. O impacto disso é muito pequeno. As eleições, elas são definidas por outros tipos de situação. E aí eu trago a vocês 3 verticais importantes para impacto eleitoral. O primeiro são os números do CAGED, que acho que vão ter impacto eleitoral. O segundo é a expectativa de arrefecimento do processo inflacionário, especialmente na cesta básica, isso é do IPC, não do IPCA, mas do IPC, que pode dar resultados ao presidente Bolsonaro, evidentemente. E a terceira situação é a atividade econômica das pequenas e médias cidades, que está acima do esperado e, portanto, também pode dar aí uma situação de impacto à reeleição. Por quê? Porque o nível de aprovação da popularidade do presidente Bolsonaro vem aumentando. Isso já está sendo transferido para intenção de voto, né? Então, são essas questões que têm real impacto eleitoral e não esse desconforto do mundo da política com situações de crime, política criminal, que devia se estar muito separado, como a gente comentou antes.